pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu volto aqui para falar de Jinx. Hoje a gente fala dos capítulos 33 e 34 de Jinx, né? Que para quem não lembra, o Jae-kyun se ofereceu para dar uma carona pro Kingdom até a casa do Hisan novamente. Só que no meio do caminho ele pediu pro Kingdom usar um acessório bem estranho. E aí o episódio acabou por aí, com o desespero do Kingdom naquele momento. E agora a gente volta então, né? Eu não comentei antes porque, pra falar a verdade, o capítulo 33 ele é metade algo que seriam comentários muito curtos. Antes da gente ir pros comentários do capítulo, eu quero te pedir e te lembrar que o like nesse vídeo ajuda muito no engajamento dele. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e, claro, já me segue lá nas outras redes sociais, que por lá você fica sabendo outras coisas que eu tô lendo, que eu tô vendo. Eu sempre comento tudo por lá, então já deixa o like, se inscreve no canal e me segue nas outras redes sociais. E, claro, comenta à vontade ao longo do vídeo o que você achou desse capítulo. Se você quiser comentar cena a cena, como eu faço, pode ficar à vontade, comenta aí quantas vezes você quiser pra gente poder continuar conversando sobre esse capítulo. Então vamos ver o que aconteceu nos capítulos 33 e 34 de Jinx. O capítulo começa com um flashback, com dois flashbacks na verdade, mostrando pra gente como começou a relação do Hisan com o Jae-kyun, um pouco antes deles entrarem na mesma agência, do Jae-kyun entrar na mesma agência do Hisan. Eles estão em um bar, eles se encontram em um bar e começam a falar sobre aquilo, e os dois parecem estar frustrados com algum tipo de relacionamento que não deu certo. Aqui a gente entende o quê? Nesse diálogo, meio que os dois explicam como o outro lida com seus relacionamentos, né? E o Hisan, por exemplo, vai falar sobre o Jae-kyun, tá? E aí, outro parceiro teu fugiu? É, pois é, né? Não é fácil. Enquanto o Jae-kyun vai dizer pro Hisan, tá, e tu dispensou outro cara? Trocou de novo, e eles se defendem, sabe? O Hisan vai dizer que pra ele que tipo, o que ele tem é muito amor pra dar, que ele não pode fazer nada, que ele acaba mudando, assim. O Jae-kyun também tenta se defender e os ataques voltam. O Hisan vai falar pra ele, eu posso até trocar o tempo inteiro de amor, mas pelo menos eu não fodo eles até desmaiarem. E o Jae-kyun diz que ele é tão babaca quanto. Então nesse diálogo entre eles que aconteceu, a gente entende que os dois são dois cuzões com perspectivas diferentes. Um deles não consegue manter um vínculo, um relacionamento, porque os caras vão fugir dele, porque tudo que ele quer é aquele sexo absurdo, como ele faz com Kingdom, e o outro deles, ele não consegue manter um relacionamento por muito tempo, porque logo ele se apaixona por um outro cara e dispensa com quem ele tá. Então a gente tem um cara que não consegue segurar as pessoas que estão com ele, e o outro que não consegue se segurar com quem ele tá. Nenhum dos dois vale nada. E aí a gente tem um outro flashback que é logo após a luta do Jae-kyun com o Hisan, e o Hisan ele tá conversando com o manager dele e o Jae-kyun acaba escutando a conversa, vendo aquilo sem ele perceber, e ele fala sobre a dor nas costas. Ele diz que na verdade não foi nada, que é só um mau jeito e que ele exagerou naquilo porque ele queria muito uma sessão particular com o Kingdom, e o manager dele tava todo preocupado, mas a questão é que o Jae-kyun tá escutando aquilo tudo na surdina. Então a gente volta pro presente. O Jae-kyun tá dando uma carona pro Kingdom. E como vocês lembram, ele pediu que o Kingdom usasse aquele acessório enquanto eles estivessem no caminho. Um trânsito fudido que só atrasa mais a viagem, só deixa o Kingdom mais tempo com aquilo. Ele tá super desconfortável e arrependido de ter aceitado a carona, e ao mesmo tempo ele fica sentindo várias sensações estranhas enquanto aquele negócio fica tocando ele em lugares que fazem ele se sentir estranho. E o Jae-kyun fazendo vários comentários pervertidos e tirando sarro do Kingdom naquela situação, e a gente fica acompanhando aquilo, e o Kingdom já não consegue mais se aguentar, e ele precisa se aguentar porque ele não quer, tipo, se sujar e chegar todo sujo na casa do Hisan. Ele simplesmente não consegue mais lidar com aquilo. Então o Kingdom já não aguenta mais lidar com aquilo, ele implora pro Jae-kyun tirar aquilo, e quando o Jae-kyun vê aquele rosto dele implorando por aquilo, né, totalmente desesperado,
ele também acaba mudando de opinião. Então ele muda a trajetória do carro, estaciona em um lugar deserto e faz sexo com o Kindan ali mesmo. E o Kindan tá em total estado de êxtase, já no limite dele, ele já não conseguia mais se aguentar mesmo, então ele acaba cedendo totalmente. Os dois fazem aquilo ali, a gente tem cenas excelentes de sexo dentro do carro, e depois a gente vê o Kindan chegando na casa do Choi-Hee-san bem tarde da noite, e o Hee-san falando que achava que ele nem vinha mais, mas ele tá ali já disposto a começar o trabalho, começar a sessão dele. Então a gente vê o Kindan na sessão com o Choi-Hee-san, né, e enquanto ele tá ali fazendo a sessão dele ali, né, tipo, tratando o Hee-san, a gente acompanha o Hee-san pensando sobre o que aconteceu, como ele notou que a maneira como o Kindan chegou lá, deduzindo que ele tava como se tivesse acabado de sair mesmo da cama de alguém, né, de uma boa, de ter dado uma daquelas, tava andando todo rengo, e ele fica pensando ainda sobre, tá, com certeza foi o Jae-kyung, mas será que foi pra isso que ele chamou o cara de volta? E a maneira como eles têm agido juntos, como eles têm interagido, o Jae-kyung e o Kindan, é muito estranho. Ele fica se perguntando, será que eles têm alguma coisa? Porque ele sabe que o Jae-kyung é o tipo de cara que faz sexo com as pessoas, mas não que cria algum tipo de laço. Mas também não dá pra nunca dizer nunca, então ele fica se perguntando sobre isso sem entender direito a situação, mas tentando deduzir o que está acontecendo ali com as informações que ele tem, e ele fica mais curioso sobre tudo. Então a gente muda para um outro dia, onde o Jae-kyung tá indo para uma sauna, inclusive, maravilhoso, e ele esbarra com outro maravilhoso, que é o Choi-Hee-san na mesma sauna. E ele não parece muito contente com isso, mas o Hee-san parece, e aproveita aquele momento para fazer algumas perguntas bem inoportunas pro Jae-kyung. E ele vai começar aproveitando que a gente tá aqui, queria saber uma coisa, qual é o teu relacionamento com o Dr. Dan? Afinal de contas, vocês só trabalham juntos? Porque de repente tu deixa ele morar na tua casa, de repente quando ele tá realizando sessão comigo, tu chama ele de volta, até parece que não quer que ele passe o tempo comigo. Afinal de contas, que tipo de relacionamento que tu tem com ele? E ele começa a fazer várias perguntas, apontar coisas que ele notou que indicariam alguma coisa a mais, né? E ele fica se perguntando sobre isso e perguntando diretamente pro Jae-kyung nesse momento. Quando o Choi-Hee-san finalmente pergunta exatamente, tu não tem sentimentos por ele, né? Daí ele surta, fica puto, diz que é porque o Hee-san não parou de falar desde que ele entrou, mas que é pra ele ter mais cuidado com as coisas que ele fala. O Hee-san leva aquilo assim, ele tá bem despreocupado, não, sabe que o Jae-kyung não vai bater nele, mas ele vai dizer, tá, então eu vou entender isso como vocês não tem nada a sério, tu não se importa, porque eu realmente quero namorar ele a sério. Então eu vou continuar investindo nele e vou entender isso como se vocês não tivessem nada. E ele sai da sauna deixando o Jae-kyung lá sozinho, e o Jae-kyung começa a fritar mais do que o calor da própria sauna naquele momento. No treino, então, no dia seguinte, o Jae-kyung tá descontando toda a raiva dele nos sacos de areia. Todo mundo assiste aquilo abismado, porque ele tá, assim, descontando a raiva de alguma coisa de uma maneira absurda. Ele tá destruindo tudo, todo mundo tá assustado. E o Kindan fica se perguntando o que aconteceu, né? Será que ele ainda tá com raiva por causa daquela situação toda? O Kindan fica muito curioso, mas logo ele recebe uma mensagem no celular. É o Choi-Hee-san perguntando se ele pode fazer um tratamento de novo naquela noite. E o Kindan tá disposto a ir, só que dessa vez ele tá disposto a fazer tudo mais rápido, não perder muito tempo. Quando ele tá indo embora, então, ou quando ele tá indo pra casa do Choi-Hee-san, ele esbarra com o Jae-kyung, que vai dizer pra ele que não é mais pra ele ir, que o Hee-san ligou pra ele pra avisar o Kindan que não precisava mais ir hoje. Ele fica se perguntando, tá, por que ele não ligou direto pra mim e tal? Mas também não acredita que o Jae-kyung iria mentir pra ele, óbvio. Então o Jae-kyung faz uma investida pra cima do Kindan, dizendo pra ele que ele tem um brinquedo parecido com aquele que eles testaram no carro aquele dia que ele queria testar. E já que o Kindan tem a noite livre, agora eles podiam fazer isso, né? E que não, o Kindan não tem a chance de negar. E por mais que o Kindan tá muito intimidado nessa situação, ele vai acabar cedendo.
E daí a gente vê o Choi Hee-san recebendo uma mensagem, essa mensagem vem do Jae-kyun e a mensagem diz algo do tipo: olha, oi Choi Hee-san, se você quer saber qual é o meu relacionamento com o Kim-dan, vem na minha casa hoje à noite. Então a gente vê o Choi Hee-san chegando à casa do Jae-kyun e ele tá assim, meio puto, né? Porque ele teve que atravessar a cidade inteira, mas como ele sente saudade do Kim-dan, ele quer saber o que aconteceu, ele acaba indo, ele acaba aceitando isso e a gente vê ele chegando ao apartamento de Jae-kyun, a porta tá entreaberta então e ninguém responde, ele simplesmente vai entrando. E aí quando ele chega lá no apartamento, ele se depara com uma cena absurda. O Jae-kyun tá com o Kim-dan, tá fazendo sexo com ele naquele momento, e o Kim-dan tá numa situação completamente submissa, ele tá com ouvidos tapados com música, ele tá com uma mordaça, ele tá com os olhos vendados, e ele tá com algumas coisas ali nos genitais, ele tá cheio de coisa ali, mas ele tá basicamente numa situação completamente submissa, sem poder falar, escutar ou ver, e simplesmente cedendo ao Jae-kyun nesse momento, e o Choi Hee-san fica abismado quando ele vê aquilo. O Jae-kyun manda ele se aproximar, agarra ele pelo colarinho e diz assim: cara, tu não queria saber o que eu tenho com o Kim-dan? Tá aqui, tu tá vendo. Eu não tenho sentimentos nenhum, o Kim-dan ele é meu, ele é minha posse, e a não ser que tu queira ter a tua cara partida em duas, tu para de se meter, para de mexer com o que é meu. O Choi Hee-san sai de lá chocado, né, só achando que o Jae-kyun é mais louco, mais maníaco do que ele já imaginava, e o capítulo acaba por aqui. Quando o Choi Hee-san surgiu, eu falei pra vocês que existia grandes chances dele simplesmente ser uma ferramenta de mostrar pra gente que o Jae-kyun é muito mais cuzão do que a gente esperava. Claro, né, já foi dito que não era pra gente esperar romance dessa obra, se eu não me engano a própria autora falou algo do gênero, que não é pra gente ficar esperando muito romance daqui. Só que assim, essa maneira como Kim-dan foi objetificado nesse capítulo é só uma das mais absurdas, assim. Eu acho que o relacionamento deles realmente sempre foi muito absurdo, mas aqui ela levou um negócio a um patamar gigantesco, sabe? A maneira como o Jae-kyun objetificou o Kim-dan nesse momento foi realmente assim o ápice do negócio. Eu acho que enquanto muita gente, né, até eu tinha uma leve esperança de que iria virar uma chavinha no Jae-kyun e ele começar a tratar o Kim-dan de outra maneira, na real só fez ele mostrar que ele tem ainda mais poder sobre o rapaz e sobre toda essa situação. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente volta quando sair o capítulo 35, eu acho que vai ter muita coisa pra gente comentar sobre o próximo capítulo, né? Deixa aí nos comentários o que você achou, espero que tenham gostado do vídeo, eu vejo vocês no próximo vídeo, um grande beijo, tchau, tchau!